Começando mais um Mesa dos Notáveis. Muito obrigado a você pelo carinho da audiência aqui na Vinha FM. Nossa rádio está cada vez mais bonita e o Mesa especial hoje também no YouTube. Então você que nos acompanha pela frequência 91.9 no rádio pode acessar youtube.com/vinhafm e acompanhar esse programa. Já vou pedir para o Pedrão abrir na geral agora porque está aqui comigo na minha esquerda, doutora Neuza Mesoné. Ela que já encantou muitos ouvintes da Vinha e tenho certeza que vai te impactar com o que nós vamos falar hoje. Tema de hoje muito importante: as funções dos hormônios masculinos e femininos. Então, primeiramente, doutora Neuza Mesoné, bem-vinda mais uma vez ao Mesa dos Notáveis. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui trazendo informações para esse público, porque conhecimento é poder. Olha só, e que poder você vai adquirir depois que você descobrir que tem muita gente estragando com a própria vida ouvindo conselho de colega em academia, hein? Vamos falar de hormônio masculino e feminino e tem muitas outras nuances. Então, a doutora Neuza Mesoné, vou apresentá-la para você que não a conhece. Ela é médica, ginecologista, especialista em prática ortomolecular e também na medicina preventiva das doenças do envelhecimento. Atualmente, ela está atendendo lá na clínica Longevidade e Saúde. Olha só que dica boa a gente não pode receber de alguém que é especialista nessa medicina que prevê, traz aí a prevenção do envelhecimento para você viver melhor e com um tempo de vida maior. Doutora Neuza, são muitas perguntas que te encontram no caminho aí, né? Você já respondeu alguma delas sobre essa questão de tomar hormônio na academia? Na verdade, os hormônios tomados na academia não são hormônios bioidênticos, são hormônios sintéticos. Então, são anabolizantes. Esses hormônios, eles trazem prejuízos, porque a gente tem uma estrutura química. O nosso corpo ele está receptivo para receber aquilo que é normal, aquilo que é natural. O problema é o abuso. Quando existe abuso, vai ter as consequências, os efeitos colaterais. E hoje, um dos efeitos, por exemplo, anabolizantes que estão usando em academia, geralmente é uma testosterona sintética. A testosterona, se ela não for bem usada, não saber todo o caminho bioquímico que essa testosterona pode levar, então, ao invés de trazer benefícios, traz prejuízos. A testosterona, por exemplo, ela tem dois metabólitos. Então, o DHT e a aromatase. Tá? Então, se você usa testosterona e não inibe a enzima aromatase, essa testosterona vai virar estradiol. Então, por isso que muitas pessoas de academia estão com peito, né, criam um peitinho, os testículos ficam atrofiados, pode levar à esterilidade, principalmente pacientes mais jovens. E também ele tem outra enzima, né, chamada 5-alfa-redutase, que vai transformar a testosterona em dihidrotestosterona. Inclusive, essa dihidrotestosterona é um tema muito polêmico, está sendo usado agora, está sendo muito falado com a Covid, porque estão usando agora, foi um trabalho feito recentemente, mostrando que a praxalutamida, que um medicamento que ele diminui a transformação da testosterona para dihidrotestosterona. A dihidrotestosterona é o hormônio que causa calvície, tá? Acne nas mulheres e calvície nos homens e nas mulheres. Então, às vezes, está usando testosterona, não está inibindo essa enzima e vai ficando mais calvo e com a pele muito ruim. Então, tem mulheres usando a testosterona sintética, ficando com a pele cheia de acne, o cabelo caindo, oleosidade, voz grossa, hipertrofia de clítoris. Então, tem que saber, por exemplo, na dosagem fisiológica do homem, a testosterona natural é em torno de 100 miligramas. E na mulher é 5 miligramas. Então, existe uma diferença muito grande em questão de doses. Eu falo que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Então, você tem que saber a dose certa para usar. E como eu estava falando da DHT, então foi descoberto que quem tem um nível baixo de DHT tem mais chance de sair da Covid. E, por exemplo, os homens que têm muito DHT, que é esse androgênio, eles têm mais complicações e têm mais dificuldade de sair de uma Covid. Então, estão usando agora essa droga, que chama praxalutamida, que ela faz a mesma ação que a finasterida. Só que a finasterida, que é usada para calvície, né, ela você tem que usar constante, e ela também tem uma ação com uso crônico e pode levar até depressão em homens. Então, a gente tem que saber usar o hormônio
para a pessoa certa, na dose certa. Não é uma panaceia. O hormônio é uma coisa séria e ele tem os receptores certos para a pessoa certa. Então, não pode ser usado de uma forma irresponsável. Não dá para ficar abusando, né, doutora Neuza? Não. Inclusive, eu gostei demais. Ouvinte, você vai perceber, doutora Neuza é um poço de sabedoria que não tem fim. Eu gosto demais de sempre fazer o mesa com ela, porque é só você perguntar e ela sabe te dar um toque. Fala, olha, sobre isso eu não sei muita coisa não, mas já falando sobre o tema, e aí ela começa. Então eu gostei demais já desse início, porque o mesa vai falar para essas mulheres e homens também que andam abusando de alguns medicamentos. Então, começando pelo início, já já eu quero voltar nesse DHT, viu, doutora Neuza, para saber que história é essa que o DHT vai prejudicar quem pega Covid na recuperação. Já já nós vamos abrir esse tema. Mas antes, vamos começar devagar perguntando para a doutora Neuza o que é o hormônio, porque tem pessoas que tomam, mas o hormônio ele é produzido no organismo, né? Sim. E eu sei que se você tiver um hormônio bem equilibrado em todas as áreas, você vai ter um organismo funcional e saudável. Afinal, doutora Neuza Mesoné, o que são os hormônios, para que eles servem, como são produzidos? Conta para gente. Os hormônios são substâncias químicas que agem como mensageiros. Então, eles são produzidos em glândulas e essas glândulas recebem um comando do hipotálamo que manda um outro comando para uma outra glândula chamada hipófise. A hipófise é responsável pela produção de muitos hormônios, inclusive os hormônios esteroidais. O que são hormônios esteroidais? São hormônios que se derivam do colesterol. O colesterol é a matéria-prima para fazer os hormônios esteroidais. O que são os Então, hormônios? o colesterol não é de tudo ruim, né, doutora Não, Neuza? o colesterol mocinho está na cena do crime, estão confundindo com bandido e estão matando ele. Às vezes o colesterol aumenta um pouco para dar um aviso, ó, está faltando matéria-prima, está faltando um hormônio lá, então o hormônio avisa lá para o cérebro, tá, para produzir mais matéria-prima. Tá? Claro que existe o problema maior do colesterol é quando ele oxida. E o que oxida o colesterol? Açúcar, não é gordura. O povo demonizou tanto tempo a gordura, sendo que, na verdade, o que oxida o colesterol é o carboidrato, o açúcar, que vira açúcar. Então, o que vai acontecer? Isso gera um processo inflamatório a nível endotelial, né, nas paredes das artérias, pela oxidação, e essa oxidação é que vai fazer com que essas placas que se formam, elas fiquem friáveis e podem depois chegar a algum órgão nobre, como o cérebro dá um AVC, no coração dá um infarto. Então, só Enfim, nesse caso que o colesterol é ruim. só nesse Se caso, o colesterol oxidar. oxidar. Daí a gente mede através do LDL colesterol e dos triglicérides, né, que são advindo dos carboidratos. E hoje existe, né, uma epidemia de obesidade, porque o abuso de alimentos ricos em açúcar, carboidratos e o sedentarismo. Então, isso sim é que mata, não o colesterol. Antigamente, o colesterol era 300, hoje baixaram o colesterol para 200 e estão querendo baixar para 140. Meu Deus. Então, mas isso tudo é interesses econômicos também, né, para vender mais. Existe aí alguém interessado em vender medicamento, né? Mas o importante é fazer um controle com um cardiologista ou com um médico que entende. Eu acho que todo médico hoje tem que entender um pouco de tudo, né? Porque as especialidades estão mais difíceis de conseguir. Então, acho que o médico, como eu falei da depressão, que eu falei sobre depressão, todo médico tem que entender de depressão e pânico, porque é a doença do século. Não adianta querer mandar só para psiquiatra, porque o psiquiatra não vai dar conta da demanda. Então, a gente tem que saber para poder ajudar as pessoas que vierem até nós. Com certeza. E o hormônio ele tem influência também nessa questão do humor, né? Com certeza. Nós acabamos de explicar aqui, então, que a matéria-prima dos hormônios é o colesterol. Claro que o colesterol no seu estado não oxidado. Sim. Se ele oxidar, ele vai pregar na parede das artérias, podendo causar um AVC, como a doutora Neuza disse. E também que a hipófise é essa ervilhinha que vai coordenar tudo. Isso. Então, esses hormônios esteroides, que vêm do colesterol, eles são produzidos na hipófise, e a hipófise vai mandar o estímulo, tá, para a glândula, para as glândulas-alvo. Então, cada glândula é um departamento. Então, tem a glândula, por exemplo, a tireoide. A tireoide vai produzir o hormônio T3 e T4, que tem uma ação dos tecidos. Então, o T3 e T4 é responsável, a tireoide, pelo metabolismo do corpo, pelo calor. Então, uma coisa importante a gente saber se a pessoa tem hipotireoidismo ou não, se é uma pessoa friorenta.
São as dicas top, hein, gente? Essa aí é muito boa. Quem vai para um lugar tem que levar um casaquinho porque ela sente frio, ou os pés e as mãos muito frias, sempre frias, pode ter certeza que ela tem problema de tireoide. Embora o exame às vezes não mostre, porque existe a referência laboratorial, que a referência laboratorial, por exemplo, do TSH, que é o hormônio da tireoide, é de 0,3 a 5,9, 5,6, agora que aumentaram para 6. Então, uma pessoa que tem 0,3, é a mesma coisa que uma conta bancária. Eu tenho R$ 3 e você tem R$ 600. Nós não somos iguais, a nossa conta não está igual. Então, existe o hormônio de referência, que é uma média de uma população. Quer dizer, se você faz uma média de uma população doente, o normal é ser doente. Então, o nível ótimo do TSH, que é o hormônio da tireoide, é abaixo de 2,5. E para a mulher grávida tem que ser abaixo de 2, porque senão ela vai gerar uma criança cretina, que é o cretinismo, uma doença da mulher que tem hipotireoidismo, porque o hormônio tireoide da criança é formado no primeiro trimestre. Então, se a mãe já entrar uma gravidez com o terreno biológico dela ruim, então eu falo que a mulher tem que se preparar para ser mãe, ela tem que ter um terreno biológico bom para poder abrigar esse novo ser. Então, hoje, o índice de autismo está muito grande, de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, porque o terreno biológico da mamãe está sujo. Então, trouxe uma criança problemática. Eu Então, vou até aproveitar para perguntar, o cretinismo, como que ele funciona, como que é esse mal? O cretinismo é assim, é uma baixa escolaridade. A criança tem um déficit digamos, de inteligência mesmo. Olha só. Cretinismo, então, a criança vai ter mais dificuldade de aprender, de captar, de responder aos estímulos. Então, é uma criança que vai ter problemas de aprendizado. E outras doenças relacionadas também a déficit dos hormônios, não só da tireoide, eu estou dando o exemplo da tireoide. Então, eu dei um exemplo da tireoide, que é uma das glândulas que são ativadas na hipófise. Daí tem a tireoide, daí tem o pâncreas, e vamos falar especificamente agora, que é o tema do programa, sobre os hormônios masculinos e femininos, que são hormônios esteroidais, que vêm do colesterol. Então, qual que é a importância na regulagem até do mecanismo? Porque você até falou isso, poucas pessoas sabem, mas a mulher também tem o hormônio dito masculino, porque ele é mais prevalecente nos homens. Isso. Então, a mulher tem. Então, quem produz os hormônios da mulher são os ovários. A glândula é o ovário e no homem é o testículo. Então, o ovário produz o estradiol, os estrogênios, né, que tem estradiol, estriol e estrona, a gente pode ver a diferença de cada um deles, a progesterona e a testosterona. São os 3 hormônios produzidos no ovário. E também na adrenal, mas vamos nos ater ao ovário agora. Então, os estrogênios têm o estradiol, que é o hormônio mais comum, que é responsável por mais de 400 funções na mulher. Eu falo que a gente tem estrogênio da raiz do cabelo à planta do pé. E eles estão importantes desde a parte da pele, do coração, dos músculos, da conformação feminina, né? A mulher, eu falo a mulher pera, né? Então, a mulher, enquanto ela tem os hormônios, ela é uma pera, tá? Mas depois que ela perde os hormônios, ela vira uma maçã. Então, a gordura fica tudo aqui nessa região abdominal. Você vê que o hormônio ele tem influência na regulagem, tanto do acúmulo de gordura. Exatamente, da configuração feminina. Então, o que é responsável é o estrogênio. Qual que é o hormônio que a mulher precisa cultivar, seja o estrogênio ou algum outro, para que ela tenha saúde na velhice? Porque muitas mulheres elas têm aquele problema com a menopausa, né, que vai chegando nesse momento, é uma falta de hormônio, né? Na verdade, todos os hormônios são importantes. Então, tem que ter um equilíbrio. Por exemplo, hoje existe o que a gente chama de predominância estrogênica. Então, as mulheres têm muito estrogênio e pouca progesterona. Tem que ter um equilíbrio do estrogênio com a progesterona. A progesterona é o hormônio que dá calma, melhora o sono e é anticâncer. E o excesso de estrogênio é pelo contrário, causa irritabilidade, nervosismo, insônia. Então, tudo que é em desequilíbrio causa mal. Então, não é o que o estrogênio é maravilhoso, desde que ele esteja na dose certa, equilibrado com a progesterona, ele é bom. Agora, hoje existe uma predominância estrogênica por causa da obesidade,
que na gordura produz muito estrogênio, só que não é um estrogênio bom, é o estrona. Como eu falei, a gente tem 3 estrogênios: o estradiol, que é o predominante, que é o benéfico, daí a gente tem o estriol, que até mulher grávida tem, que ele é bom também, ele é bom para a parte óssea e para a parte do trofismo vaginal, e a gente tem estrona. A estrona é o maléfico, é o que causa câncer, e todo hormônio sintético usado por via oral vai virar estrona. Então, o que causa câncer é a estrona, e ela pode ser pelo hormônio sintético, hormônio oral. Então, foi feito um estudo em 2002, o estudo da WHI, que foi uma revolução, e eu acho que foi um inferno para as mulheres que estavam usando hormônios, porque demonizaram os hormônios a partir daí. Só que eles fizeram um estudo assim, pegaram um monte de mulheres, não importando a idade, que estavam na menopausa, não viram se elas tinham comorbidade, se tinham algum problema cardíaco ou não, jogaram tudo no balaio e deram um estrogênio que é de égua de urina de égua prenha, o premarinho, estrógenos equinos conjugados. Foi onde de eles cavalo. encontraram esse hormônio. Os hormônios equinos conjugados. Então, esse hormônio foi sintetizado a partir da urina de égua e foi dado para milhares de mulheres. Então, elas estavam usando este hormônio, era o hormônio que tinha para melhorar os fogachos. Vou falar de fogacho. E com isso, depois é um estudo para ser 10 anos, e eles associaram ainda com uma medroxprogesterona, que é uma progestina, uma progesterona sintética. Então, com 5 anos, começou a aparecer, a pipocar câncer de mama, infarto, derrame, e suspenderam o estudo e lançaram isso na mídia, e foi um terror, porque as mulheres que estavam usando hormônio, e isso veio para a comunidade científica também, então todo mundo demonizou os hormônios, parou de usar hormônio, e até hoje tem esse mito de que o hormônio causa câncer. Então, mas tem que ver qual hormônio. Então, o hormônio que foi usado foi esse hormônio, e na verdade, nosso hormônio não causa câncer, porque senão as mulheres jovens teriam câncer, porque elas têm os hormônios lá em cima. Então a questão, né? na verdade, é administrar da maneira errada, né? A pessoa que ela Exatamente. toma de maneira descontrolada, sem o acompanhamento de um profissional. Exatamente. E o hormônio, é, tem casos assim, de câncer, digamos assim, mas são pessoas... O caso mais grave de câncer são as mulheres jovens. Mulheres jovens que têm câncer de mama é porque ela tem um distúrbio genético, um polimorfismo genético, BRCA1, BRCA2, que são... mas é uma percentagem muito pequena da população que vai ter por problema genético. Então, eu falo que não usar o hormônio por medo de câncer é o mesmo que não sair de casa de medo de ser atropelado. Entendeu? Então, o hormônio, digamos, é 8% de chance de morrer de câncer contra 45%, 50% de chance de morrer de problema cardíaco. Depois que a mulher para de produzir o hormônio, tá, de receber o hormônio, o risco de ela ter doença cardiovascular, derrame, infarto, se assemelha ao dos homens. Então, até os 45, 50 anos, era difícil uma mulher ter problema cardíaco. Depois que ela para de produzir o hormônio, que o estrogênio é um protetor do coração, ela tem mais chance de ter doenças cardiovasculares. Então, o hormônio é um protetor cardiovascular, protetor para o cérebro. Então, o Alzheimer também, as doenças cognitivas, tanto que a mulher que entra na menopausa, um dos primeiros sinais que ela apresenta, que ela vai se queixar, é a memória que está ruim e o sono, a insônia e a memória. São queixas bem recorrentes. Doutora Neuza, mesmo, né, para fazer o monitoramento desses índices hormonais, como que funciona, hein? Então, a gente vai fazer dosagens no sangue. Pelos sintomas, a gente vai ver pelos sintomas, sinais, pela idade, que a menopausa é entre os 45 e 55 anos, a menos que tenha precoce, mas a gente vai fazer as dosagens hormonais. A gente vai dosar o FSH, que é o hormônio que a hipófise ele lança para o ovário fazer crescer os folículos e esses folículos produzirem os hormônios, os estrogênios e depois a progesterona. Tem o ciclo menstrual da mulher, o ciclo hormonal, que tem uma primeira fase, que é a fase estrogênica, e na segunda fase, no 14º dia, ocorre um pico de estrogênio que libera a progesterona, que vai manter depois a gravidez. Caso essa gravidez não ocorra, vai descamar em forma de menstruação. Então, o estrogênio ele age no endométrio também, fazendo com que aquele endométrio vai crescendo para preparar o ninho para o futuro embrião. Então, isso não ocorre, né? Ocorre a menstruação. Então, os hormônios são
É vida, eu falo que hormônio é vida. E hoje as mulheres estão bloqueando os seus hormônios com os anticoncepcionais e com os hormônios sintéticos. Olha só, eu vou fazer o seguinte, essa informação ela vale tanto que eu vou guardar para o segundo bloco que vem aí, vamos fazer o primeiro intervalo. Estou aqui com a doutora Neuza Mesoné, falando sobre as funções dos hormônios masculinos e femininos, e isso aqui ela me falou nos bastidores, ainda não falou no ar, mas vai falar agora para você, que é por que as mulheres estão atrapalhando o funcionamento do hormônio com o anticoncepcional. Eu não sabia, é uma informação nova, inclusive a minha esposa faz uso de anticoncepcional e eu quero saber que história é essa, porque se for maléfico, nós precisamos tomar uma atitude a respeito. Então, já, depois do intervalo, no Mesa dos Notáveis, com a doutora Neuza Mesoné, falando sobre os hormônios masculinos e femininos e se você deve ou não continuar tomando o anticoncepcional. A gente já volta. De volta com o segundo bloco do Mesa dos Notáveis, hoje falando sobre um tema que envolve todos nós. Homens e mulheres lidam com hormônios e os hormônios são chave essencial para uma vida saudável e regulada. Eu já fiz muitas perguntas para a doutora Neuza Mesoné, mas eu reapresento tanto o tema como a nossa convidada. Hoje falando sobre funções dos hormônios masculinos e femininos com a doutora Neuza Mesoné, que é médica ginecologista há 33 anos, há mais de 33 anos. Ela é especialista em prática ortomolecular e também na medicina preventiva das doenças do envelhecimento. E aí, você quer alguma dessas soluções para a sua vida? Fica com a gente então, a gente continua aqui. Doutora Neuza, eu te perguntei no primeiro bloco sobre a questão dos anticoncepcionais. Nossa audiência, ela é pelo Ibope, a nossa pesquisa é prevalecente em mulheres. Nós temos mais mulheres nos ouvindo agora, provavelmente. Então eu queria saber, os anticoncepcionais são recomendáveis? Como que funciona em relação aos hormônios? A gente sabe que o anticoncepcional é uma bomba de hormônio ali. Como que funciona para ele deixar a mulher protegida aí de uma possível gravidez e como é que ele vai agir com a saúde? É bom ou ruim? O anticoncepcional, na verdade, ele vai substituir a fisiologia. Então, toda mulher que usa o anticoncepcional é uma menopausada precoce. Então, ela inibe o hipotálamo e a hipófise de produzir os hormônios. Então, os nossos hormônios são cíclicos. Então, na primeira fase, a mulher menstrua, então existe o ciclo menstrual. Ela menstrua, a hipófise manda um comando para o ovário produzir os estrogênios que vão proliferar o endométrio e vai chegar um momento que esse estrogênio sobe mais e daí com isso libera a progesterona, que vai assumir e vai fazer com que esse endométrio prolifere mais ainda, preparando o ninho para o bebê. Caso isso não ocorra, descamou em forma de menstruação. Isso é o processo natural. Só que o anticoncepcional não existe essa ciclicidade de hormônio, vai ser sempre igual. Você vai estar tomando um hormônio sintético, que é o etinil-estradiol, e uma progestina sintética. Então, eles vão fazer com que essa linha fique sempre igual. Então, eu falo que você usar anticoncepcional é você estar entregando o teu corpo para um piloto automático. Então, o teu corpo vai estar lá tranquilo, não vai precisar trabalhar, formar esse ciclo de hormônio, o piloto automático tomou conta. Tem mulheres que tomam hormônio muito tempo, começam muito jovens e tomam muito tempo, e a partir do momento que elas param de tomar o hormônio, eu falo que o corpo ficou numa rede, né? O ovário ficou lá numa rede, tomando água de coco, de férias, e daí ele não vai querer descansando, né? Ele vai demorar, às vezes, até uns 6 meses para retornar à fertilidade. E eu até aproveito para fazer essa pergunta, porque muitas mulheres que têm aquele ovário policístico, é isso mesmo o nome? Sim. E essas mulheres, elas têm essa recomendação até das ginecologistas para tomar o anticoncepcional. Como que funciona na prática? O ovário policístico, ele produz, os folículos não rompem, então ela não ovula. Né? Ela tem problema de fertilidade. De ovulação, tá? Então ela não menstrua, então aqueles folículos ficam retidos. Então o anticoncepcional é um tratamento. Só que tem menina que começa com 13 anos a tomar o anticoncepcional e não param mais. Então existem outros tratamentos para o ovário policístico que não é o hormônio, que não é o anticoncepcional. A alimentação, porque muitas também estão relacionadas com ansiedade. Então, existem outros tratamentos hoje para o ovário policístico que não é só o anticoncepcional. Perfeito. Então, tem que investigar e tratar. E muitas pessoas nesse momento se perguntando, assim como eu, provavelmente, que é quanto à prática de ingestão de hormônios. Quando é recomendável, quando não é? Exemplo, muitos homens
fazem ali um exame de sangue e aí relatam que a testosterona está baixa. Ó, sua testosterona não está legal, você precisa cuidar. Eu não sei, mas provavelmente em uma certa idade o homem deve Sim. diminuir a quantidade de testosterona, certo? Sim, existe a andropausa, embora isso seja um tema muito polêmico, que o povo fala que não existe, muita gente contradiz isso, mas na verdade, a partir dos 35, 40 anos, a gente já começa a ter um declínio hormonal. Então, na mulher, menopausa, no E no homem, homem, andropausa. andropausa. Então, existe esse declínio hormonal, tanto que eu faço o exame de muitos homens, o ideal, a testosterona se mantém em torno de 800, tá? De 600 a 800. Tem homem que está 150, 200, chorando, tá? Chorão, porque predomina o estradiol daí, né? Daí o homem fica sensível, fica aquele homem que não é mais aquele homem aguerrido. Eu falo assim, eu gosto das coisas práticas para o homem que está me ouvindo ou para a mulher que tem o seu esposo. A melhor maneira de você avaliar se você está produzindo testosterona é pela ereção matutina, porque o índice de testosterona no homem, o pico é de manhã cedo. Já tem Se aquele... o homem tem a ereção matutina, é sinal que ele tem testosterona. Agora, Perfeito. se ele perceber que isso não está mais acontecendo, é porque ele está com falta de testosterona. Então, é uma forma prática de saber se o homem tem ou não tem testosterona, sem exame. E tem a outra que é o exame, né? Vai lá, faz o exame. E a testosterona. Tem a testosterona total e a testosterona livre e a biodisponível. Tá? Então, a testosterona que funciona é a testosterona livre. Só que a maioria da testosterona está presa numa enzima chamada SHBG. Eu falo que o SHBG é como se fosse um caminhão que está transportando, é um caminhãozinho que transporta a testosterona, só que está preso na alfândega. Então, esse caminhão, você tem a testosterona, mas ela não está livre, ela não é sua, ela está presa. Tá? Então, a gente tem que usar algumas substâncias, existem substâncias que vão liberar esse SHBG para o SHBG liberar a testosterona. Tá? Então, hoje, com o estilo de vida, obesidade, a maioria dos homens está com gordura abdominal excessiva, essa gordura abdominal produz muito aromatase, que é uma enzima que transforma a testosterona em estradiol. Então, além de a testosterona estar presa no SHBG, ainda ela está acumulada na gordura e digamos, a aromatase faz com que essa testosterona fique toda presa nessa gordura, faz com que a aromatase seja estimulada e transforma a testosterona em estradiol, que é o hormônio feminino. Tá? Então, além de ter pouco, ainda vira estrogênio. Ainda perde o que tem. E agora falando para as mulheres sobre essa questão, tanto da menopausa como também esses reguladores, qual é a dica que nós podemos dar para as mulheres manterem a saúde na alimentação, por exemplo, como você já puxou aí o assunto, sem excesso de hormônios, sem utilizar esse medicamento que vai trazer aí uma confusão no organismo? O maior causador de câncer e de desvio do hormônio natural é a obesidade. Então, hoje a tríade da mulher moderna, né, que causa problema, é a obesidade, a falta de sono, tá, e a falta de exercício. Então, para a mulher ter os hormônios equilibrados, ela vai precisar cuidar da alimentação, não ter a obesidade. Infelizmente, hoje está muito recorrente devido à má alimentação. A troca de alimentos naturais por produtos químicos, muito açúcar, muito carboidrato, fast food, esses alimentos, eles vão produzir excesso de estrogênio, que é o estrogênio mau, que eu falei antes, e que isso pode gerar o câncer. Mas eu vou falar uma coisa importante. Hoje existem mais de 45 milhões de mulheres entrando na menopausa no Brasil. E entrar na menopausa é esse momento em que o organismo começa a desacelerar e os ovários vão desativar a atividade. Exatamente. Então, a mulher tem aquele período em que ela está produzindo hormônio, que é o período, digamos que é o período reprodutivo. Então, a natureza é perfeita. Ela nos fez para nascer, crescer, reproduzir e morrer. Então, qual é o papel principal da espécie? É reproduzir, tá? Manter a descendência. Então, a partir dos 45 anos, ela já perdeu essa função, então ela está preparada para morrer. Só que com o advento, então a expectativa de vida até os anos 60 era 45 anos, então as mulheres nem experimentavam. Quando elas iam entrar na menopausa, elas já morriam. Então não estudava-se a deficiência hormonal porque não tinha. Tá? A partir da década de 80, com o advento das vacinas, não sou contra as vacinas, desde que
com equilíbrio, né? Então, com as vacinas, os antibióticos, mais esclarecimento, então a expectativa hoje de vida é em torno de 80 anos. Então, se a menopausa, que é a última menstruação, então existe uma diferença entre climatério e menopausa. O climatério é os anos que antecedem a menopausa. A menopausa, depois de um ano que a mulher não menstrua mais, que chama menopausa. Até isso acontecer, chama climatério. E no climatério existem as irregularidades hormonais, e a menstruação começa a faltar, ou tem fluxo muito intenso pela predominância estrogênica. Então, existe o desequilíbrio dos hormônios. E essa é a fase mais perigosa. Tá? Então, depois que ela entra na menopausa, daí o ovário secou, não produz mais hormônio. Daí ela vai precisar repor. Uma vez que o organismo não produz mais, se ela quiser ter qualidade de vida, ela vai ter que repor aqueles hormônios que o organismo não produz mais. Então, ela vai ficar... Se a expectativa de vida é 80 anos e com 40, 45 ela entra em menopausa, então ela vai ficar 1/3 da vida dela em declínio hormonal. Só que esses hormônios são importantes, como eu falei, tem mais de 400 funções no nosso corpo, desde o cabelo, pele, unha, a configuração feminina, o cérebro, os ossos, e os músculos, tudo o hormônio age, ele atua em todos esses órgãos. E aí tem um número que você já falou, mas eu peço até para repetir. No Brasil, são quantos milhões de mulheres entrando na menopausa? 45 milhões de mulheres entre os 35 e 65 e 35 milhões que já estão na menopausa. E dessas, só 10% estão tratando, e dessas que estão tratando, ainda 80% depois de um ano param de tratar. Nossa, é muito pouco. O problema é que as mulheres relacionam menopausa com onda de calor. Só que só 45% das mulheres vão ter a onda de calor. Eu falo que a onda de calor até é bom, porque daí a mulher vai se antenar que ela precisa de tratamento, porque é tão incômodo essas ondas de calor, porque é um desequilíbrio do sistema termorregulador, que regula a temperatura lá no hipotálamo. Então, a mulher sente aquele calor terrível. Às vezes ela está fazendo alguma atividade, ou se ela fica ansiosa, transpira tanto que molha a roupa, o cabelo, é muito incômodo. Então, isso faz com que as mulheres busquem ajuda. Mas e aquelas que não têm esse sintoma, que acham, eu não tive menopausa porque eu não tive onda de calor. Onda de calor não é sinônimo de menopausa. Menopausa vai além. Menopausa é o declínio hormonal que acontece depois que os ovários param de produzir os hormônios. Porque a partir do momento que a mulher entra na menopausa, o que aconteceu? Aquele ovário parou de produzir. Então, eu comparo o ovário com um celeiro de grãos. Eu acho muito interessante essa analogia. Quando a gente nasce, a gente tem 400 milhões de folículos que vão virar óvulos, e esses folículos em crescimento vão produzir os hormônios. Então, chega no fim da vida, quando está entrando na menopausa, 45 anos, aqueles folículos, a cada ciclo menstrual, a cada menstruação, muitos desses folículos são recrutados para um deles atingir a trompa para ser fecundada e gerar uma nova vida. Os outros vão murchar. Então, vai diminuindo essa quantidade desses folículos. E quando chega na menopausa, eu falo que esse celeiro de grãos, esse celeiro, que é o ovário, está só com os grãozinhos lá no fundinho, né? No chão ali. Então, não vai produzir mais os hormônios. Então, a mulher precisa fazer a reposição. Eu falo que o hormônio é vida. Existe uma demonização dos hormônios. Tem casos de contraindicações, tem que ser avaliado pelo médico. Então, tem alguns casos, por exemplo, quem teve câncer de mama na família muito cedo, tromboembolismo. Então, existem, mas são coisas pontuais, são casos pontuais que não pode usar o hormônio. Então, se ela procurar um ginecologista, que vai pedir as dosagens hormonais, vai ter o controle, faz os exames de 6 em 6 meses, no máximo uma vez por ano, ela tem que visitar o ginecologista para ela saber dos fatores de risco que ela corre, e usar o hormônio certo também. Como eu falei, o hormônio oral eu não aconselho, porque ele vai passar pelo fígado para ser metabolizado e vai se transformar na estrona, que é um hormônio cancerígeno. Então, eu indico geralmente o hormônio transdérmico. Ou então, hoje, mais modernamente, os implantes hormonais. Mas... Então, só para eu entender, viu, doutora Neuza? Você, ao invés de recomendar esse hormônio que a gente toma no comprimido, é melhor aquele que você passa na pele ou aquele que você coloca... O pessoal até fala que é chipado, né? Que colocou um hormônio embaixo da pele. Isso. Eu não gosto desse termo chip, porque não é um chip. Na verdade, é um implante... né, que de um medicamento. Ele é um medicamento que ele é absorvível. Ele dura de 4 a 6 meses, no máximo 8 meses. Daí tem que repor de novo. Ele vai sendo dissolvido e vai sendo enviado para a corrente sanguínea e vai atuar onde precisa.
Então, é um hormônio inteligente. Ainda é caro, porque como tudo que é novo é mais caro, mas é uma opção que não precisa a pessoa se preocupar, porque mesmo o hormônio transdérmico, existem muitas coisas que influenciam, às vezes a acidez da pele, tem muitas coisas que influenciam a absorção. E quando você faz o implante, a absorção ela é mais certinha, não é tão errática, e tem a certeza de que a pessoa está usando, porque às vezes a pessoa está usando o hormônio, mas acaba. Daí até ela mandar fazer de novo, ela fica um tempo sem usar. Então, Esse tempo aí já consegue causar o estrago. já começa os estragos, exatamente. E a gente tem receptores hormonais para cada célula, cada tecido tem os receptores para esses hormônios. Então, se você ficar com essa errada, dessa maneira que usa, não usa, vai confundir lá os receptores também. Você faz é piorar a situação. Então, se for para fazer o tratamento, faça de maneira então existe constante e sem também interromper. uma coisa que o povo fala de tempo de uso de hormônio. Ah, usa só 5 anos, depois para. Daí experimentou o que era bom e depois de 5 anos para. Se a mulher vai viver 80 anos e ela está com 65, ela vai ficar quanto tempo sem usar? Os hormônios sintéticos, sim, tem essa recomendação pelos conselhos de ginecologia, né? São as diretrizes, né, que orientam a usar 5 anos e parar. Mas eu falo, a mulher vai interromper um tratamento que está sendo benéfico para ela, então eu acho que o hormônio tem que ser usado até o dia que vai ser enterrada. Maravilha, até onde precisar e estiver Isso. ali com acompanhamento. Exatamente, tem que ter o acompanhamento, isso é muito importante. Tem muita gente aventurando aí, viu, doutora Neuza, tomando hormônio e achando que é a solução. O problema é que o organismo já produz. Você toma o hormônio, o organismo entende. Então, eu vou parar de produzir porque está tomando. Quando a pessoa usa sem necessidade. Por Sim. exemplo, no caso, né, que você está falando, é quando usa sem necessidade, porque ele vai bloquear o eixo hipotálamo, hipófise, órgão. Então, entende? Porque existe um mecanismo de feedback. Se você está produzindo aqui, ele vai bloquear, ele vai dizer, não precisa. Então, já está tendo aí o hormônio, eu vou parar de produzir. Exatamente. Olha, ele não está precisando, então vamos descansar, porque ele não está precisando, né? Então, quando ele precisar, às vezes, ele entende que não precisa mais, entendeu? Eu não preciso mais de nós, está nos descartando. Então, é a mesma coisa. Quando começa a usar um hormônio direto lá na glândula, tá? Que está substituindo, então ele dá um comando lá para a hipófise e para o hipotálamo que ele não precisa. Então vai ocorrer que a gente chama de bloqueio do eixo. Perfeito. Daí para conseguir reverter isso aí é complicado. Eu imagino, inclusive, muitas pessoas já devem ter vivido essa situação difícil. São 2 momentos aqui, né? O momento que você produz o hormônio, mas quer tomar aquele GH, quer tomar aquele hormônio da testosterona para ganhar mais músculo, e tem um momento que você já não produz os hormônios na menopausa, na andropausa, e aí você tem que fazer a reposição. Daí é fisiológico. Eu falo que a menopausa é uma síndrome. Sabe o que é síndrome? Síndrome é uma doença. Então, a menopausa é uma doença que ela tem sinais e sintomas específicos que se repetem para todas as pessoas. Então, aquilo que se repete em todos é chamado síndrome. Tá? Então, eu falo que a menopausa é uma endocrinopatia, é uma síndrome, é uma doença e precisa ser tratada. Perfeito. E se você ouviu esse programa, está nos assistindo também pelo YouTube, não deixe de tratar a menopausa e você que é homem também cuidar dos seus índices de hormônio na andropausa. Eu vou agradecer a doutora Neuza Mesoné e vou pedir para que ela encerre da melhor maneira uma das coisas que ela faz muito bem, que é dar dicas que fogem do comum. Então, muitas pessoas elas pensam que seu estilo de vida ele pode ser assim como você tem vivido. E não. A doutora Neuza já falou aqui sobre alguns tipos de alimentos que não valem a pena e o brasileiro tem aquele termo, né? Comida de verdade. Eu queria comer uma comida de verdade. Eu não quero ficar comendo essas besteiras. Então, doutora Neuza, o que é que deve ser evitado pelo nosso ouvinte, até para não viver esses problemas com o hormônio? E qual é o melhor estilo de vida possível para você, fazendo aí uma passagem por tudo isso? Então, é necessário uma alimentação saudável, que é tirar açúcares, alimentos industrializados, superindustrializados, refinados. São os pilares, tá? São os pilares da saúde. Então, alimentação saudável, sono reparador. O sono, gente, é no sono que a gente repara os nossos tecidos. O maior produtor de GH, que é o hormônio reparador, hormônio de crescimento, é o sono reparador entre 11 da noite e 3 da manhã. Então, 11 da noite, nós temos que estar dormindo, tá? Porque daí vai produzir a melatonina. No escuro total é produzida a melatonina, que é o hormônio
que ele é o maestro, na verdade foi descoberto que a melatonina é o maestro de todos os hormônios, ele comanda todos os hormônios. Então a melatonina é super importante. Então dormir no horário certo. Então durante esse sono é produzido o GH, que é um hormônio que até uma certa idade é para crescimento, mas depois ele serve como reparador, ele vai reparar os tecidos. Então, enquanto dormimos, então, esses tecidos são renovados, são reparados, as células cancerígenas, né, são limpadas, então o nosso corpo tem esse poder que Deus deu. Então, sono reparador é importante. O estresse, então tem que regular o estresse, porque o estresse vai gerar o hormônio chamado cortisol. E o cortisol, ele tem que estar, quando a gente acorda, o cortisol tem que estar num nível mais alto, e à medida que o dia vai passando, até a noite, o cortisol tem que estar baixo. Só que hoje as pessoas estão invertendo. Então, o cortisol é antagonista da melatonina. Um não combina com o outro. Então, de manhã o cortisol tem que estar alto e de noite ele tem que estar baixo para a melatonina assumir o papel e a pessoa dormir. Se o cortisol está alto de noite, a pessoa tem insônia, ela não consegue dormir, ela está agitada. Então, o organismo entende que é dia ainda, que ela tem que atuar. Então, a pessoa vai perdendo o sono. Então, o cortisol, além de ser produzido pelo excesso de estresse, também ele é modulado. Quando o cortisol está muito alto, também ele vai atuar lá no pâncreas, produzindo excesso de insulina, tá? E vai dando a resistência à insulina. A obesidade é uma das causas também do excesso de cortisol. Quer dizer, o excesso de cortisol vai gerar a obesidade, a resistência à insulina, o diabetes. Então, os hormônios estão tudo interligados. Então, alimentação, o sono, modular o estresse e atividade física. Atividade física é super importante. Eu não gostava de fazer, mas fui obrigada, porque eu comecei a estudar e comecei a ver a importância, e eu vi que a atividade física é importante porque ela libera as endorfinas, que causam serotonina, dopamina, que são as endorfinas do prazer. Então, a pessoa começa a fazer exercício de verdade, aquela pessoa, ela não consegue mais parar, porque aquilo é bom para ela. Então, o organismo entende que é bom e ela vai ficando viciada em exercício, mas porque libera esses hormônios do prazer, do bem-estar. Então, é importante. E a atividade física também é importante para os músculos. Os músculos são protetores dos nossos ossos. E sem falar que quando a pessoa está em exercício, os músculos em exercício vão formar um hormônio super importante que foi descoberto há pouco tempo, chamado irisina, que é importante para evitar o Alzheimer, é importante para a memória. Olha só. E essa irisina, ela não é sintética, não pode ser sintetizado, porque a única forma de produzir a irisina é através de músculo em movimento, através do exercício mesmo. Então não tem outra saída, tem que fazer exercício. Tem que fazer, eu odiava, né? Então, até por comodidade, né, a gente às vezes trabalha tanto e não arruma tempo para fazer exercício, mas é importante a gente tirar um tempinho nosso para fazer exercício, porque isso é lucro para o futuro, é como se fosse uma poupança que você está fazendo para os teus músculos, teus ossos, para evitar a osteoporose, para preservar o cérebro, então é muito importante. Que maravilha! E que poupança nós não geramos para o futuro, escutando a doutora Mesoné hoje. Quero agradecer a doutora Neuza, e inclusive as redes sociais, onde os nossos queridos ouvintes, espectadores podem te encontrar para continuarem recebendo dicas. Doutora Neuza Mesoné, que ela tem dicas para tudo e entende do assunto. Obrigado pela participação, doutora. O Instagram chama Clínica Longevidade e Saúde. Nesse Instagram já a partir dali vai ver um monte de dicas e vídeos que eu já gravei, e também no YouTube. Mas aí quando você clica lá, vai aparecer as outras redes sociais. Né? Maravilha, então tá fácil, @ Clínica Longevidade e Saúde. Isso. Perfeito. Doutora Neuza Mesoné, muito obrigado pela gentileza da participação aqui no Mesa dos Notáveis. Eu saio desse programa com uma única certeza. Nós temos que repetir outro programa com você para trazer mais informações. É tanto conteúdo que não cabe numa Mesa dos Notáveis só. Mesmo assim, muito obrigado até aqui, e nós já vamos te convocar, porque tem outro tema aí que a gente não explorou tanto, que é sobre esse DHT, que está sendo produzido e você precisa se prevenir. No próximo programa nós vamos com certeza falar sobre. Obrigado, doutora Neuza. Para mim é um prazer estar aqui trazendo conhecimentos, porque, como falei, conhecimento é poder. Com certeza. E você sempre ligado conosco, muito obrigado pelo carinho da audiência. O Mesa dos Notáveis retorna amanhã em uma nova edição, nesse mesmo horário, na Vinha FM. Forte abraço e até lá!